ao Senhor pela vida dos pastores da casa, pastor Rafael, pelas meninas. Deixo o meu abraço para a pastora Maria, para o Guilherme, para a Julinha. E sintam-se abraçados cada um nessa noite, amém? Amém. Bom, nós 3 dias depois, no domingo, nós tivemos uma palavra muito boa, onde foi falado sobre Moisés, né? Moisés vai deixar um legado, ele deixa de ser uma pessoa para se tornar uma mensagem. E hoje o Senhor me trouxe uma palavra profética. Então eu peço que você abra o teu coração, não se distraia, para que você leve a tua porção para casa. Bem, Jacó está com 147 anos. E com 147 anos, ele pensa, eu acho que está na hora de eu dar a bênção para os meus filhos. Afinal, ele está com 147 anos. E aí ele vai começar a dar bênção para os filhos dele. E você abra comigo o livro do Gênesis, capítulo 49. Santo Deus. Livro do Gênesis, capítulo 49. Nós vamos ler somente dos versículos 22 a 26. Fiquem tranquilos, porque nós não vamos ler todas as bênçãos de todas as tribos, amém? Diz assim a palavra do Senhor: José é um ramo frutífero junto à fonte. Junto a quem? Junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura. Atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais até ao cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça, que foi distinguido entre os seus irmãos. E você senta glorificando a Deus. Aleluia. Como eu disse, Jacó está só com 147 anos. Então ele chega à conclusão: está na hora de eu abençoar os meus filhos. Está na hora de eu impetrar a bênção sobre eles. E ele vai falar com cada um dos filhos. Eu diria que de uma maneira muito sucinta com todos eles. Se você for olhar bem, para alguns tem até um tomzinho de reprovação. Então ele vai começar: Rubem, você pode ser forte, você pode ser poderoso, mas Rubem, você profanou o meu leito. Você se deitou com a minha concubina. Aí ele vai além. Simeão, Levi, vocês até são fortes, mas vocês são violentos. Muitos homens inocentes morreram por causa da espada de vocês. E Jacó vai falar assim: a minha glória não está com vocês. Meu Deus. Judá, você é meu leãozinho. Você se encurva e se deita. Quem te despertará? Mas ele tem uma adenda para ajudar. Porém, o cetro não se arredará de ti. Ô, glória! Por quê? Porque vai vir um ali da tribo de Judá. Nós acabamos de cantar. Leão da tribo de Judá. Ô, glória! Reina para sempre. E ele vai entregando a bênção. Ele vai falar para Zebulon: Zebulon, você vai habitar no meio dos mares. E isso faz muito sentido, porque quando nós vamos chegar em Juízes, capítulo 4, ali na batalha de Débora, ela vai convocar Naftali, ela vai convocar Zebulon, porque eles estão nos mares. Estão comigo? Amém. Então ele vai entregar as bênçãos, ele vai entregar para Dan. Ele vai entregar para Zé, ele vai entregar para todos eles. Aí ele vai chegar em Jacó, em José. Aí o tom muda. Ele dedica um pouco mais de tempo para entregar a palavra profética sobre José. Ele dedica um pouco mais de tempo. Ele é mais detalhista sobre José. Agora eu quero que você entenda que quando ele vai entregar, não são apenas declarações poéticas. Quando você lê o capítulo 49 de Gênesis,
você vai ver que tem um estilo poético. Jacó tem um estilo poético para falar, mas não é apenas isso. Ele vai entregar palavras proféticas que vão se cumprir na vida dos patriarcas. E quando você puxa essas bênçãos espiritualmente, elas se cumprem na minha vida e na sua. Todas as bênçãos. E nós vamos passear um pouquinho nas bênçãos que ele vai entregar para José. Ele vai começar falando assim: José, você é um ramo frutífero. Bom, quem está falando é Jacó. Quem sabe o que José passou é Jacó. Se nós formos olhar tudo que o Senhor Jesus passou, se nós puxarmos um personagem do Antigo Testamento, o que mais se assemelha com Jesus é José. Foi rejeitado pelos irmãos, foi invejado pelos irmãos, e a gente sabe que assim aconteceu com o Senhor Jesus. Veio para os que eram seus e os seus não receberam. Ele é rejeitado pelos irmãos. José vai receber uma túnica colorida do pai, ele é predileto do pai, ele é amado pelo pai. Jesus era amado do pai. Esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Então, quando a gente olha para a vida de José, há uma similaridade com a vida de Jesus. Assim como também eu posso pegar a história de Jó e talvez em sofrimento na carne, comparado ao Senhor Jesus, o mais próximo é Jó. Mas eu estou falando na vida que decorre, é a vida de José. E Jacó vai falar assim: você é um ramo frutífero. E quando você pensa em ramo frutífero, você pensa em multiplicação. Você pensa em prosperidade. Você pensa em estabilidade espiritual. Como é necessário termos estabilidade espiritual. Porque uma ventania pode tirar a gente da órbita. Eu falei aqui no domingo sobre Isaías 54. Alarga as estacas da tenda, mas firma bem elas. Porque se o vento bater nessas estacas, ela não cai. Então nós precisamos de estabilidade espiritual, ainda que venham os ventos. Quando eu penso em frutífero, eu penso na capacidade de crescer fora do seu ambiente ideal. Mas você conhece a história de José e você sabe que José vai ter 2 filhos. Ele vai ter um filho chamado Manassés, que é o mais velho, e ele vai ter um filho chamado Efraim. O nome do primeiro, prestem atenção nisso, o nome do primeiro, Manassés, significa Deus me fez esquecer, certo? Mas vem o segundo. O nome de Efraim significa duplamente frutífero. Aleluia. Veja, eu estou te falando que José é um ramo o quê? Frutífero. Você só se torna um ramo frutífero quando você esquece algumas coisas. Essa é a conotação dos nomes. Manassés, Deus me fez esquecer. Efraim, duplamente frutífero. Você vai precisar esquecer a amargura. Você vai precisar perdoar. Você vai precisar liberar perdão em quem te machucou. Você vai precisar esquecer algumas coisas para você frutificar. Você precisa ser Manassés para depois se tornar um Efraim. Aleluia. Primeiro você vai precisar esquecer algumas situações que te machucaram, que te feriram, para só então se tornar duplamente frutífero, como representa o nome de Efraim. Então Jacó está falando, você é frutífero. E detalhe, frutífero junto à fonte. A tua fonte é o Senhor. José está numa situação que o pai dele, Jacó, não está mais com ele. Você conhece a história. Ele é invejado pelos irmãos, ele é vendido como escravo, ele é humilhado. Ele vai lá para a casa de Potifar, ele sofre calúnia lá pela mulher de Potifar, ele vai ser preso. Quantas coisas esse rapaz, que só tinha 17 anos, passou. José passa muitas coisas, mas ele está junto à fonte, porque nós vamos ler toda a história. E Deus era com ele, e Deus era com ele. Ele está na prisão, e Deus era com ele. Ele é humilhado ali na casa de Potifar, mas Deus era com ele. Deus é com ele em todo lugar, porque ele está junto à fonte. Ah, mas o meu pai não está mais comigo para me discipular. Você precisa estar junto à fonte.
Ah, mas a minha pastora não está podendo cuidar de mim no momento. Mas você precisa estar junto à fonte. Aleluia. Se você estiver junto à fonte, você vai frutificar. Oh, glória! José não tem o pai Jacó perto dele, mas ele continua frutificando. E Jacó vai falar um pouquinho mais. Você é um ramo frutífero junto à fonte. Prestem atenção. Os seus ramos se estendem por cima do muro. Muro o que é? Muro é uma limitação. O muro, você não passa ele. Ele é uma limitação. Ele é uma limitação natural. Mas ele é uma limitação. De repente você não consegue transpor o muro. Mas veja, o que acontece com José? Ele joga os ramos dele por cima do muro. Bom, eu estou com o muro na minha frente. O muro da tristeza. O muro do luto. O muro da perda. Joga os seus ramos por cima do muro. Aleluia. Eu estou com o muro na minha frente. O muro de desolação. O muro de desesperança. Joga os seus ramos por cima do muro. Eu não sei qual é a limitação que você está passando. Se a limitação é financeira, se a limitação é emocional, se a limitação é espiritual. Joga os seus ramos por cima do muro. Joga, que nada venha barrar o teu crescimento. E percebam a ordem. Junto à fonte, você frutifica e joga os seus ramos por cima do muro. Se você está em Deus, você frutifica e você pode transpor qualquer muro. Aleluia. Qualquer muro que te barrar, você vai transpor. Porque veja, você vai frutificar mesmo em lugares inóspitos. Ele está no Egito. Ele não está na terra dele. Mas ele vai frutificar lá. Aonde Deus te colocou, você precisa frutificar lá. De repente o Senhor te colocou numa faculdade. E você fala, Deus não está nessa faculdade não. Joga seu ramo por cima dos muros e frutifique lá. De repente Deus te colocou num trabalho que você fala, nesse trabalho, joga os seus ramos por cima do muro e frutifique. Aleluia. Deus não te chamou para ser um crente 007. Você precisa deixar claro a quem você serve. E tudo que você faz, as suas vestes mostram quem você serve. Meu Deus. O que você ouve mostra quem você serve. O que você canta mostra quem você serve. As palavras que saem da tua boca mostram quem você serve. Joga os seus ramos por cima do muro. Deus pode te fazer ir além dos limites impostos por pessoas. Porque muitas vezes os muros que estão na tua frente são pessoas. São pessoas. E Jacó vai falar mais. No versículo 23 ele vai falar o seguinte: os flecheiros o provocaram, deram-lhe amargura. É Jacó quem está falando. É Jacó que sabe o que o filho dele amado passou. Meu Deus. Veja, quem são os flecheiros na tua vida? São irmãos invejosos? Quem são os flecheiros na tua vida? É a esposa de Potifar com acusações mentirosas sobre você? Quem são os flecheiros na tua vida? É o copeiro ingrato que você ajudou e se esqueceu de você? Ele foi lá, ele foi liberto, mas ele nem falou de José? Meu Deus. Quem são os flecheiros na sua vida? São injustiças sofridas na tua jornada? Você precisa saber quem são os flecheiros. Veja, se você for olhar a história de José, todo mundo gosta da história de José. Nós gostamos porque a gente conhece o final. A gente gosta da história de José porque a gente sabe que é um final maravilhoso. Mas eu estou te convidando a se transportar para o começo da história. Ao que aconteceu no trajeto com ele. Se você for prestar atenção, todos sonham. Todos sonham. José sonha. E ele vai contar os sonhos dele ali. O pai, os irmãos. O copeiro sonha. Não é verdade? O padeiro sonha. E o faraó? O faraó também sonha. Os irmãos sonham? Não. Porque quem está mais preocupado em fazer maldade para os outros não consegue sonhar os sonhos de Deus. Meu Deus. Quem quer ser maldoso, quem quer ser ardiloso, não sonha.
tempo de sonhar. Ele está fazendo maldade. Assim foram os irmãos dele. Eles não têm tempo de sonhar. Mas José sonhou. E será que os seus flecheiros olham para você e acham que os teus sonhos estão incomodando eles? Ah, olha onde eles estão. Onde ela mora? Ela não tem dinheiro para nada. E vem falar para mim que Deus vai levar ela para pregar o mundo inteiro. Ah, acorda. Será que os teus sonhos têm incomodado os flecheiros? Mas você tem duas situações aqui. Você tem os flecheiros e você tem as flechas. Meu Deus. Meu Deus. E o que são as flechas? Uma flecha de calúnia aqui, uma flecha de difamação ali, uma flecha de rejeição acolá, uma flecha de injustiça, uma flecha de traição, uma flecha de humilhação. Quantas flechas tem vindo sobre você? Tem vindo flechas sobre você? Você precisa identificar essas duas coisas. Os flecheiros e as flechas. Sabe por quê? Porque às vezes você sabe quem são os flecheiros. Mas às vezes você recebe uma flecha de um irmão que você não espera. Às vezes é fácil você saber quem são os flecheiros. Mas às vezes a flecha vem de alguém que você ama. Muito sutil. Vem te humilha de levinho e você nem identifica que é uma flecha, mas você engole aquilo. Aí você pensa, nossa, a pessoa tem razão, né? Por que eu tô sonhando de fazer esse curso? Eu não tenho condição. Identifique os flecheiros nessa noite, identifique as flechas nessa noite. O fato de você estar sendo alvo de ataques não significa que Deus te abandonou. Muitas vezes significa que Ele está te posicionando ou te reposicionando. São duas coisas diferentes. De repente você vai falar assim para mim: olha, mas eu estou posicionado. Eu tenho vida com Deus, eu tenho vida de oração, eu tenho vida de jejum, eu medito na palavra, eu estou sempre no culto. Eu estou posicionado, mas estou tomando tanta flechada. De repente, o que o Senhor precisa fazer é te reposicionar. Às vezes o Senhor precisa mexer na posição que você está. Você já está na posição, mas às vezes precisa dar uma mexidinha ali. Estão entendendo? Estão comigo? Amém. Ataques injustos fazem parte da vida de quem carrega um destino profético. Quem crê nas promessas do Senhor? Amém. Você crê nas promessas do Senhor? Amém. Você crê no que Ele te falou? Que Ele vai cumprir o que Ele te falou? Então você não pode deixar nem os flecheiros abortarem o teu sonho e nem as flechas macularem isso. Agora prestem atenção. É Jacó que está entregando a palavra profética para José. De repente passou algum flecheiro na tua vida que te machucou, que te traiu, que maculou. Mas a história sempre vai fazer lembrar quem são os flecheiros. O próprio Jacó está falando para o filho José: olha, os flecheiros te amarguraram. Jacó está falando dos próprios filhos. Jacó está falando dos próprios filhos. Agora veja, os filhos de Jacó fizeram, prestem atenção no que eu vou falar para vocês. Os filhos de Jacó fizeram Jacó matar José. Sabiam disso? Como? Veja. Você não vai ver nenhum dos filhos chegarem em Jacó e falar: olha, teu filho morreu, viu? Não, é Jacó que fala. Quando Jacó ele vê as vestes, a túnica talar colorida que ele deu para o filho dele, quando ele vê manchado de sangue, uma besta fera matou meu filho. É Jacó que mata José. Será que você tem matado os teus sonhos sem perceber? Será que por causa de uma dificuldade? Será que por causa de uma túnica que mancharam, você tem matado os teus próprios sonhos? Você precisa analisar isso. Às vezes não é porque apareceu um muro na tua frente. Às vezes não é porque apareceu algo na tua frente que ficou um pouco mais complicado de você viver um sonho profético, que o teu sonho morreu.
vezes é só o Senhor te reposicionando. Você vai deixar o Senhor te reposicionar hoje? Quantas pessoas tentam diminuir você? Deus está criando um cenário para você ser vencedor. Amém. Ele está criando um cenário. Tem flecheiros. Glória a Deus. Tem a mulher de Potifar. Tem pessoas ingratas lá na cadeia. Mas Ele está preparando um cenário para você. Prestem atenção. Vamos supor que quando José está na cadeia e revela o sonho ali para o copeiro e para o padeiro, vamos supor que ele não ficasse esquecido pelo copeiro. E o copeiro, assim que fosse reposicionado ali no cargo dele, ele falasse aí: olha, mas Faraó, eu estou aqui por causa de um rapaz lá na cadeia que revelou o sonho. Sabe o que poderia acontecer? O Faraó, então manda chamar ele. Como o padeiro me traiu e morreu, eu coloco ele no lugar do padeiro. Não é? Concorda ou não? Mas Deus tinha algo maior. Porta fechada na tua vida é porque Deus tem algo maior. Porta fechada na tua vida é porque o cumprimento profético vai ser muito maior. Então, não queira ficar no lugar do padeiro. Deus tem o governo. Deus tem o governo na mão de José. Versículo 24. Olhem só. Porém, o arco permaneceu firme e os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó. Prestem atenção no contraste aqui. Ao mesmo tempo que está falando de flecheiro, ao mesmo tempo que está falando de flechas, está falando que o arco na mão de José fica firme. Por causa de quem? Do poderoso de Jacó. Quem é o poderoso de Jacó? Aleluia. Você veio aqui buscar o poderoso de Jacó. É o poderoso de Jacó que sustenta o arco na tua mão. Foi falado aqui agora há pouco. É a graça. A graça te sustenta. A graça te mantém de pé. É tudo pela graça. Glória a Deus. O poderoso de Jacó vai manter o arco dele firme. O arco dele firme. E Jacó vai falar mais. Porque José é aquele que ele não revida. Ele não desiste, ele não perde a sua integridade. Ele se mantém firme porque Deus o sustentou. E nós vamos ver o rei Davi falando nos Salmos: eu dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Eu imagino, irmãos, eu que estou um pouco distante, não foi muito fácil as noites nesses últimos dias. Eu imagino para vocês. Mas tem alguém que sustentou o sono de vocês. E quem sustentou o sono de vocês e vai continuar sustentando é o poderoso. É o poderoso de Jacó. Ele vai continuar sustentando. Porque ele tem crescimento. Porque foi falado aqui, é um tempo novo. Deus tem crescimento. Aleluia. Glória a Deus. Crescimento. Porque eu tenho certeza que todos nós queremos ir para o mesmo lugar. Não é verdade? O versículo identifica aqui 4 dimensões de Deus. Primeira dimensão, o poderoso de Jacó. Está falando de força divina. Você não caminha sem força divina. Você não caminha sem as mãos do Todo-Poderoso sobre você. Segunda dimensão, o pastor. Fala no versículo, o pastor. Pastor é direção, pastor é cuidado. Quem é teu bom pastor? É Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? Aqui é a fonte. Ramo frutífero junto à fonte. A tua fonte é Cristo. O Senhor Jesus vai falar no Evangelho segundo João: do teu interior fluirão rios de águas vivas. Você precisa deixar. Terceira dimensão, a pedra de Israel. Fala de sustentação e alicerce. E nós vamos ver Samuel pegando uma pedra, dirigindo uma pedra e falando: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E ele vai falar e fazer isso. Samuel vai fazer isso numa cidade que de um lado ele está Mispa, do outro lado ele está em Sem. Mispa significa torre de vigia. E a cidade de Sem significa rochedo. Você vai ver rochedo, você vai ver pedra angular em toda a Bíblia.
Jesus está como mistério oculto no Antigo Testamento, mas ele está em toda a palavra. Aqui não é diferente. Ele é a pedra de Israel. E a quarta dimensão, o Todo-Poderoso, que é provisão e proteção. Deus tem proteção para você, Deus tem provisão para você. Você só permanece firme em meio à injustiça quando está sendo segurado por Deus. Não é na sua força, é a mão dele nos seus braços. Quando José vai receber a túnica, ele vai despertar a inveja dos irmãos. Ele vai ser vendido como escravo, vão arrancar a túnica colorida dele. Você sabia que tem gente que não gosta de você? Só porque você é amado do Pai? Só porque você é amado do Pai tem gente que não gosta de você? E aí você fica até pensando, será que tem alguma coisa errada comigo? Será que eu tenho que mudar? Deve ser meu jeito de se vestir. Não, deve ser meu corte de cabelo. Acho que é o jeito que eu falo. Deve ser meu jeito extrovertido. Não, acho que é meu jeito introvertido. Não. Gratuitamente pessoas não vão gostar de você por causa da túnica. O que significa a túnica colorida aqui? O favor de Deus sobre a tua vida. Você tem o favor de Deus sobre a tua vida. As pessoas gratuitamente não vão gostar de você. O segredo de estabilidade não é a personalidade forte, mas é uma dependência espiritual do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Versículo 25 vai dizer assim: bênçãos do céu, das profundezas e dos úteros. Jacó libera sobre José bênçãos em 3 esferas, e eu quero que você grave bem isso. Bênção dos céus, espirituais, revelação, direção e favor sobrenatural. Quem já viveu um sobrenatural de Deus aqui? Amém. Aleluia. Já viveu um sobrenatural? E deixa eu te perguntar uma coisa. Aquele que fez você viver um sobrenatural outrora, por que ele não vai fazer novamente? Ele te livrou de coisa pior já na vida, não livrou não? Então você precisa crer que se vier outra situação, você vai superar. Aleluia. Você vai superar. Vai falar de bênção das profundezas. O que tem a ver bênção das profundezas? Recursos escondidos, riquezas invisíveis, proteção de situações que poderiam tragar a tua vida. Deus tem riquezas escondidas. Salmos capítulo 25, versículo 14. Ele dará a conhecer as riquezas da aliança dele escondida para aqueles que o temem. Você só vai receber revelação, profundidade na palavra se você buscar ler a palavra e meditar nela. Deus tem riquezas para você. Outra dimensão, bênção dos úteros. Ele vai falar nessa passagem. Tem a ver com frutificação, descendência forte, multiplicação geracional. Guardem isso. Deus é um Deus geracional. Não apenas geracional no físico. Não estou falando apenas de filhos de carne, estou falando de filhos espirituais. Vocês não são geração de um grande pastor que vocês tiveram aqui? Amém. Vocês não são geracionais dele? Foi falado no domingo. Virou mensagem. Deixou legado. E o que nós fazemos com isso? Seguimos o exemplo para deixar legado também. Aleluia. Você precisa deixar legado também. Você sabe que eu gosto muito do nome da igreja Bola de Neve? Porque é exatamente isso, o reino de Deus. É uma bola de neve. É uma bola de neve. Você recebe, você passa, e esse que recebeu vai passando para mais outro, e assim vai. É por isso que o Evangelho chegou a nós. Porque um dia, no livro de Atos, no capítulo 16, o apóstolo Paulo, ele quer ir para a Ásia, e vai aparecer o Senhor para ele falando, vai aparecer um homem para ele falando, passa a Macedônia e nos ajuda. E ele não vai mais para a Ásia, ele vai para Macedônia. Ele chega na Macedônia, ele vai encontrar ele na cidade de Filipos uma mulher chamada Lídia, que está à beira de um rio. E ela vai, e Deus vai abrir o coração dela para receber a palavra. Por causa dessa mulher, vai ter a primeira igreja na Europa, a igreja em Filipos. E quando tem a primeira igreja na Europa, passa-se séculos, e a igreja na Europa, ela sai da Inglaterra, ela vem para os Estados Unidos, ela vem para o Brasil, e ela chega a mim e a você. Nós estamos aqui hoje, porque um dia, o apóstolo Paulo foi obediente à visão que ele teve.
Ele queria ir para um lugar, ele vai para outro. Quando ele vai para esse outro lugar, a igreja expande. E eu e você precisamos expandir o reino. Versículo 26. As bênçãos de teu pai superaram as bênçãos dos montes antigos. Ele vai falar assim: filho, eu tenho bênção para você que ninguém recebeu. Eram 12, mas só José vai receber as bênçãos mais altas, as bênçãos mais profundas, as bênçãos mais duradouras. Sabe por quê? Porque ele foi obediente. Ele teve não o caráter, mas a mulher de Potifar tentou manchar ele injustamente. Ele foi manchado. Ele se manteve íntegro. Ele foi obediente. Ele não revidou. Você vai ver a obediência. E veja, a obediência de José era por causa do Senhor. A tua obediência é por causa de quem? Não, olha, eu não traio porque eu sou casado. Não, você não trai porque você serve ao Senhor. É por causa dele. Não, eu não roubo porque que o patrão vem. Não, você não rouba porque você tem o Senhor. O nosso temor tem que ser por causa do Senhor primeiramente. José, ele foi temente ao Senhor e por causa disso as bênçãos dele é maior do que dos irmãos. É maior do que dos irmãos. E ele conclui ainda: venham sobre a cabeça de José, sobre o topo da cabeça do que foi separado entre os irmãos. E é isso que aconteceu com ele. Ele foi separado, ele foi rejeitado, ele foi vendido, ele foi esquecido pelos homens. Mas a palavra vai falar. E Deus era com ele. E Deus era com ele. Deus separou ele para a liderança. Separou ele para receber provisão. Separou ele para salvar muitas vidas. Por isso que nós temos a similaridade de José com o Senhor Jesus. Há uma similaridade por causa do propósito dos dois. Mas a palavra final aqui não é rejeitado. A palavra final aqui é ungido. Ele foi ungido. Estão me rejeitando. Deus te chamou para ser ungido. Mas estão me desprezando. Estão fechando portas. Deus te chamou para ser ungido. As dores que você viveu não diminuem a chamada de Deus sobre a tua vida. Glória a Deus. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Deus transforma o que era para ser em ruína em coroa. Amém. Aquilo que as pessoas falam não tem mais jeito. Provavelmente falaram isso de José. José está morto. Aquela pessoa que cantava na igreja, está morta, ninguém chama mais para cantar. Aquele pregador, eu ouvi dizer que ele não prega mais nas igrejas, as igrejas não chamam ele. Prestem atenção. Os irmãos que trouxeram a túnica manchada de sangue para Jacó, eles vão ser obrigados, anos depois, retornar e falar: o teu filho vive. As pessoas que falaram, ali não tem mais jeito, estão todos mortos, vão ser obrigadas a reconhecer a unção de Deus sobre essa casa. Por quê? Porque esta casa é uma casa feita de ramos frutíferos, que estendem os seus ramos sobre o muro. Não tem muro que vai barrar o ministério vivendo a palavra. Não tem muro que vai deter esse ministério. Nenhum muro vai deter esse ministério. Aleluia! A separação muitas vezes é o rascunho da consagração. O azeite puro para o candelabro, ele é tirado na prensa da azeitona. É na prensa. O azeite puro, o azeite dourado só sai na prensa. E muitos estão sendo espremidos aqui. E eu quero caminhar para o final dessa mensagem. Você precisa saber que a fonte onde você está firmado, ela vai direcionar o seu futuro. Se a sua fonte é Cristo, você tem um futuro. Quem é a sua fonte? Porque se você firmar a sua fonte em pessoas, você não vai caminhar. Você precisa saber quem é a sua fonte. Não importa onde você esteja plantado, se as suas raízes não estiverem em Deus, você não vai frutificar. Meu Deus.
Segundo ponto, os ataques fazem parte da construção de destinos proféticos. Flechas só atingem quem está numa posição estratégica. Prestem atenção. Um flecheiro, ele precisa de um alvo. Esse alvo precisa estar numa direção estratégica para ser acertado, correto? Se você fica para lá e para cá, a flecha não vai te acertar, não. Na verdade, a flecha atirada a ermo, ela só mata Acabe. O rei Acabe, a palavra vai falar que ele se veste como Josafá. E uma flecha a ermo acerta ele, sabe aonde? Na fenda da armadura. Havia uma brecha na armadura dele. E a flecha lançada a ermo atinge ele ali e ele morre. Mas se você está numa posição estratégica, se a flecha vem e você está revestido da armadura de Deus, essa flecha vai bater na tua armadura e vai cair no chão. Deus é aquele que te protege de todo dado inflamado. Você crê nisso? É a armadura de Efésios, capítulo 6. Terceiro, a mão de Deus te sustenta quando as suas forças acabam. Será que você teve as suas forças minguadas nos últimos dias? Será que as suas forças foram minguadas? Deus está fortalecendo os teus braços hoje. Aleluia! E domingo foi liberada uma palavra nesse sentido. O Senhor me traz aqui para falar a mesma coisa. Deus está sustentando os seus braços hoje. Deus está fortalecendo os braços hoje. 4. Há bênçãos preparadas em níveis que você nunca viu. Céus, profundezas, descendência. Deus quer tocar áreas múltiplas na sua vida. Deus tem bênçãos que você não imaginou. Deus vai te fazer frutificar. 5º ponto. A rejeição não define o seu fim. Ela define o seu chamado. Meu Deus. Aleluia. Meu Deus. Quanto mais rejeitado você for, mais Deus tem governo sobre você. Glória a Deus. Governo sobre você. Ele teve governo sobre José. Ele tem governo sobre você. Mas eu estou sendo execrado. Deus tem governo sobre você. Eu estou sendo desprezado, humilhado. Deus tem governo sobre você. Eu estou sendo esquecido. Deus tem governo sobre você. E eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite. Levante as suas mãos. Receba no teu espírito uma vida regada pela fonte divina. Eu quero profetizar sobre a tua vida resistência a ataques sem perder a integridade. Eu quero profetizar sobre a tua vida uma força sustentada pelo poderoso de Jacó. Eu quero profetizar sobre a sua vida bênçãos abundantes e geracionais. O que você recebeu nessa casa, você vai passar adiante. Eu confirmo o que eu falei semana passada. Deus vai alargar as estacas deste lugar, vai ampliar a tenda deste lugar. Deus vai levantar profetas nessa casa. Deus vai levantar mestres nessa casa. Vai ficar pequeno, vai ficar pequeno. Porque o teu trigo foi semeado. Deus é geracional. Eu quero profetizar sobre a tua vida um chamado para liderança e impacto. Liderança e impacto. Vocês vão impactar esse bairro. Vocês vão impactar esse bairro. Aleluia! Está parecendo que a festa e o tour das crianças foi uma coisa assim só para as crianças. O Senhor já estava nessa festa. Vocês vão impactar esse bairro. Você crê que botecos desse bairro vão ser fechados por causa de vocês? Vocês creem que terreiros do bairro vão ser fechados por causa do filho da palavra? Vocês vão impactar. Recebam uma unção de impacto.
profetizaram. E aquilo que aconteceu em Atos, no capítulo 2, vai vir sobre esse ministério. Fique atento, fique ligado. Foi falado aqui agora há pouco sobre o que Deus faz. Meu marido entregou uma mensagem agora há pouco aqui sobre o caminho de Emaús. Corações vão ser abertos, ouvidos vão ser abertos. Nem sempre o Senhor fala somente por quem está ministrando. Você precisa ficar alerta quem está do teu lado. Tem uma unção de impacto sobre essa casa. Tem uma unção de impacto sobre essa casa. José é o retrato de alguém que ele passou pela cova. Ele passou pela prisão. Ele passou pelo esquecimento, mas ele terminou no trono. E para finalizar essa palavra, eu quero que você leia comigo, abra comigo rapidamente os Salmos capítulo 105. Santo. Salmos capítulo 105. Santo Deus. Salmo 105. E nós vamos ler do versículo 17 a 22, que diz assim: adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e o puseram em ferros. Prestem atenção, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Igreja, vocês estão sendo provados pela palavra. E eu creio que serão aprovados. Vocês serão aprovados nessa prova. O rei mandou soltá-lo. O potentado dos povos o pôs em liberdade. Constituiu o senhor de sua casa e bordou de tudo que possuía, para a seu talante sujeitar os seus príncipes e os seus anciãos, ensinar a sabedoria. E eu finalizo essa mensagem te falando: estejam atentos a algo que chama paradoxo de Deus. O que é paradoxo? Paradoxo é ao mesmo tempo que assim, não, entende? É uma mensagem assim que explode a tua cabeça. E qual é o paradoxo aqui? Quantos anos de escravo, humilhado, envergonhado, quantos anos na prisão, quantos anos esquecido. E ele vai colocar o nome de Manassés. Deus me fez esquecer. Mas quando vem o de repente de Deus: José, Faraó manda te chamar. Ele faz a barba, ele troca as vestes. Aleluia. E não de repente ele vai pro trono como Aleluia. governador. Aleluia. E a família dele inteira vai ser abençoada. Aleluia. E ele não guarda mágoa dos irmãos. E ele fala: não chorem. Não chorem porque vocês se intentaram mal. Nós sabemos, foram os flecheiros. Não fiquem tristes. Porque por vossa causa Deus me enviou para algo maior. Porque Deus é geracional. Então não fiquem tristes com o que aconteceu nos últimos dias. Deus separou essa casa para impactar bairros, impactar cidade, impactar nações. Se vocês acham que vocês vão ficar aqui dentro apenas, vou cultuar, acabou. Não. Deus vai levantar pessoas aqui para fazer a obra em lugares que você nem imagina. Eu creio, Deus. Deus está levantando pessoas aqui para mandar para outras cidades. Deus está levantando pessoas, vai levantar pessoas aqui para ensinar. Eu vejo unção de mestre descendo nesse lugar. Aleluia, Jesus. Deus vai levantar pessoas aqui para ir para outras nações. Missionária, mas eu sou apenas um sonhador. É dos sonhadores que o Senhor gosta. Amém. E com a permissão do pastor, eu peço licença para orar por vocês. Você que crê nessa palavra, você que recebe essa palavra, você que sabe que Deus tem promessa sobre a tua vida, se coloque de pé. Vamos